Então vamos lá, ó. Um exemplo aqui prático e que eu acho muito valioso. Você, Júlia, você está atendendo um paciente que trabalha 8 horas por dia e estuda à noite, ou seja, é universitário. Você considera o fato de que ele vai pra balada no fim de semana e a faculdade, né, o padrão aí que é das 19 a 10:30 da noite. Como que a gente pode ajudar esse paciente a criar ou manter o autocuidado físico e geral? Matheus, muitas vezes eu entendo que como profissional a gente tem que partir para uma redução de danos, né? Então a gente precisa alinhar a nossa expectativa de cuidado também. Seja a gente está, né, acompanhando um caso como esse, ou muitas vezes ali, talvez um caso de adoecimento, né? A gente precisa ir dentro do que a pessoa oferece. Eu tenho o costume de brincar assim com os pacientes, né? Que eu sou especialista na minha área em psicologia e que cada paciente ele é especialista na sua vida. E a gente vai trocar nossas especialidades, né? E aí eu preciso que os pacientes me sinalizem, né? O quanto que daquilo está fazendo sentido, até onde a gente pode caminhar. Né? Então, nesse caso aí, eu precisaria, né, que o paciente tivesse uma comunicação, uma relação terapêutica bem fortalecida para ele me falar, Júlia, isso que você está falando para mim não dá para vivenciar, né? Então, essa honestidade aí. E eu entendo que nesse lado, Matheus, a gente vai precisar ir pro lado da redução de danos. O ideal aí, ele tá mais distante. Mas o que é mais interessante de olhar, né? Vou associar com o exemplo também de quem trabalha os turnos da noite, né? Que hoje a gente entende que hoje a gente entende aí os impactos da saúde pela própria privação de sono, né? Entendendo que o sono da noite, né, ele não é substituído pelo sono da manhã, né? Que às vezes a pessoa vai dormir durante o dia. A gente tem algumas formas ali de enganar o nosso cérebro, mas propriamente a gente não vai ter a mesma produção de melatonina, né? Os hormônios que a gente produz com sono, eles não vão ser idênticos, né? Então, a gente vai reduzir danos. Então, o que eu faria, né, Matheus? Pensando nisso, eu conversaria primeiramente com esse paciente aí sobre essa questão de quanto tempo essa vai ser a sua realidade, né? Entendendo que você está em busca de um propósito, né? Você está aí na sua graduação, você está trabalhando por um propósito, vai se formar, mas quais são os planos para depois disso, né? Então, Júlia, falta 2 anos aí para eu acabar a minha graduação. Tudo bem, então vamos trabalhar dentro desses 2 anos, entendendo que depois disso a gente vai trabalhar, fazer uma mudança. A gente quer outro estilo de vida, né? Assim como o ideal, Matheus, seria que quem trabalha à noite pudesse estabelecer um tempo que isso fosse acabar, né? Talvez eu hoje, como uma pessoa jovem, eu consigo ali, né, organizar os danos que isso está me fazendo, mas qual seria o planejamento? Por quanto tempo eu pretendo dar plantões noturnos, por exemplo, né? Para depois eu poder estabelecer uma rotina mais saudável. Então, acho que o mais ideal aí, primeiro, vamos estabelecer quanto tempo isso vai durar. Depois, vamos procurar uma rotina em que você tenha mais tempo para o autocuidado, né? Que você possa ter uma rotina de trabalho, que você consiga se organizar, ter o seu tempo de lazer, ter o seu tempo de atividade física. E aí, Matheus, eu acho que a proposta para uma pessoa como essa seria tentar aí, talvez a gente poder trazer uma qualidade nos finais de semana, né? Talvez escolher pelo menos um dos dias aí que essa pessoa ela possa fazer, né, uma atividade física durante a semana e tentar organizar em algum momento que ela possa se colocar em movimento durante a semana. Eu acredito que se essa pessoa ela tivesse ativa 3 vezes na semana dela, já seria muito bacana, né? E tentando trazer outros hábitos que constroem a saúde. Então, uma alimentação mais saudável, né? A questão do sono, né, Matheus? Tentando não se privar aí, né? O ideal das 8 horas de sono, né? Que é pouco aplicável, né? Na rotina corrida, você como pai, né, Matheus? Nossa senhora! É quase que uma idealização, né? Mas poder tentar cuidar dos pilares que estão mais próximos do que essa pessoa pode viver na realidade, né? O mais importante, Matheus, trazer o cuidado que é possível para cada pessoa, né? Talvez eu ali como
psicoterapeuta, eu vou querer dizer assim, nossa, mas faz dessa forma, né? Mas precisa ser da forma que faz sentido para cada um, que é aplicável na vida de cada um, né? Talvez se essa pessoa tiver uma disponibilidade de organizar a alimentação, ou ela tem uma pessoa que consegue fazer, né, uma alimentação mais saudável ao longo da semana, faça essa alimentação, né? Evite talvez ali os alimentos hiperpalatáveis, né? Isso já vai ser uma forma de cuidado com a saúde, com certeza vai colocar a pessoa à frente ali, né? Então, acho que o mais interessante seria colocar, né, um tempo para que isso durasse e depois planejar um outro ritmo de vida e poder cuidar de outros pilares aí com maior dedicação e colocando, né, Matheus, a atividade física como uma prioridade, né, e dizer, nossa, talvez em 2 dias ali da minha semana eu preciso acordar um pouquinho mais cedo, eu preciso dedicar 30, 40 minutos para me colocar em movimento e no final de semana, talvez eu tiro um momento de prazer, né? Assim, eu vou fazer uma caminhada na lagoa e depois eu tomo, né, uma água de coco, vou convidar um familiar, vou convidar a namorada, né? Fazer um momento proveitoso ali de qualidade também, né? Tanto para a pessoa quanto para quem vai estar com ela. Bom demais. Esse exemplo é o que eu mais estava querendo conversar, porque eu particularmente tinha muita dificuldade de abordar os pacientes nesse sentido. Às vezes a gente está ali incentivando, né? Mas não tem muito conhecimento acerca do impacto que a rotina tem na pessoa. E sabe o que eu acho mais interessante, Matheus? A gente tem que convidar, né? E você aí que está assistindo também, é interessante que pense por esse lado, do porquê que aquele comportamento ele vai fazer sentido. Sim, Porque tem que fazer. Porque se eu colocar, né, estimular o meu paciente e talvez ele acordar um pouco mais cedo para que ele possa ter esse tempo de se colocar em ação, né, de estar ativo ali na atividade, e ele fizer isso como uma obrigação, ou pensa, nossa, tá, né, eu tenho que chegar lá na semana e falar, Júlia, eu tô fazendo isso, né, eu tenho que dar o check nessa atividade, mas ele não conseguir olhar, né, para a importância que aquilo tem, ele não conseguir sentir os efeitos daquela atividade, há algum tempo ele vai acabar abrindo mão. Há algum tempo, alguma outra atividade, talvez o tempo de sono, né, ou alguma outra coisa que ele queira fazer, vai ser mais chamativa do que tirar, né, alguns minutos ali para poder se exercitar. Então, a pessoa ela precisa ver o sentido que tem dela fazer aquilo e, principalmente, sentir o benefício. Né, Matheus? Nossa, eu tô ao longo do meu dia mais disposta, mais disposto, eu tô sentindo que eu tô com menos dores, né? Ou que eu tô aqui reduzindo, tô cabendo nas roupas que eu não tava cabendo, né? Ela enxergar esses benefícios aí é fundamental para que ela se mantenha no comportamento. Ótimo. Eu sempre falo, né? Por que que você faz o que faz? Exato. Nós somos seres humanos, a gente tem essa necessidade. Uhum. Então vamos lá. Como orientar